Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 4. Capítulo 23. Na manhã seguinte, Jacob acordou sentindo-se revigorado. Sentou-se na cama e se espreguiçou, dando um bocejo alto. Ai, que ótima noite de sono. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. A roupa íntima da viúva negra. Ela acabou de tirá-la e ainda está quente, Marvel. Hífen 10 quilos de lagosta recém-pescada. Uma faca de uso militar. Jacob gemeu. Sério, sistema, pare de me dar recompensas nojentas. Se você é bom o suficiente para roubar a calcinha ainda quente da viúva negra, então traga-a para mim, droga. Ugh, eu devia ir queimar aquela coisa no quintal de novo. Ele suspirou. Bem, pelo menos a lagosta parece boa, e até a faca não é ruim como recompensa diária. Depois de brincar um pouco com a faca, Jacob tomou um banho rápido, se vestiu e preparou um café da manhã reforçado. Assim que terminou, pegou sua bicicleta e foi para a escola. Na escola, Jacob encontrou-se com Scott Stiles e os cumprimentou. Stiles olhou para ele e disse: "Ah, você não vai nos ignorar hoje e correr direto para a aula para dormir." Jacob deu um sorriso irônico. "Não, eu dormi muito bem ontem à noite. Então, sim, tenho tempo para conversar com vocês, seus idiotas, esta manhã. Vocês deveriam se sentir honrados." Stiles bufou. Nos sentimos muito honrados em poder falar com você, sua cobra narcisista e estúpida." Jacob riu. "E aí? Vocês dois se meteram em alguma encrenca ontem?" Scott balançou a cabeça. "Não foi exatamente um problema, mas ouvi tiros por volta das 2 da manhã. Depois ouvi um uivo." "Você não ouviu nada?" Jacob respondeu. "Não ouvi os tiros, mas ouvi o uivo. Era o Alpha, e ele parecia muito irritado." Scott assentiu com a cabeça. "Fui ver o que tinha acontecido, mas não vi o Alpha." Stiles franziu a testa. "Por que você não me contou?" Scott deu de ombros. "Estou te dizendo agora." Stiles cruzou os braços. Não. Quando algo acontecer, você deve me contar primeiro e o mais rápido possível. Lembre-se, você deve me contar tudo." Scott bufou. "Claro, devo te contar quando eu fizer cocô também?" Stiles respondeu rapidamente. "Sim, espera não. Quem falou em fazer cocô? Eu quis dizer que quando algo sobrenatural acontecer, você deve me contar." Jacob deu uma risadinha. "Então, Scott, o que você viu quando chegou lá?" Scott inclinou-se ligeiramente para a frente. "Eu vi o pai da Allison com outra mulher. Ela disse a ele que foi atacada por 2 lobisomens que atirou em um deles com uma bala envenenada." Jacob estreitou os olhos. "Ela disse quanto tempo ele tem de vida?" "Ela disse que ele tem 48 horas de vida", respondeu Scott. E então o pai da Allison começou a repreendê-la. Stiles piscou. "Por quê? Ele está com pena do lobisomem que levou um tiro?" "Não", disse Scott. "Ele estava furioso porque queria o beta vivo para usá-lo como isca para o alfa. Eles presumiram que quem levou o tiro era um beta." Stiles perguntou. "Você acha que foi Derek quem levou o tiro?" Scott deu de ombros. "Não tenho certeza." Jacob disse. "Bem, isso não é da nossa conta no momento." "E Scott, você deve ficar o mais longe possível daquela mulher." Scott perguntou. "Ela é a mãe da Allison?" Jacob inclinou a cabeça. "Ela tinha cabelo ruivo curto?" "Não", disse Scott. "Acho que ela era loira e tinha cabelos compridos." "Então essa não é a mãe da Allison, é a tia dela, e ela é muito perigosa." "Fique longe dela", avisou Jacob. "E já que estamos falando nisso, fique longe da mãe da Allison também. Se ela achar que você representa uma ameaça, não hesitará em te matar. Ela é muito cruel." Stiles ergueu uma sobrancelha. "Me lembre de novo porque você está saindo com a princesa caçadora e tentando namorá-la?" Jacob deu um sorriso irônico. "Porque ela é linda, doce, e eu gosto dela. E, olha só, ela está aqui. Até mais, perdedores." Jacob os deixou para trás enquanto ia cumprimentar Allison e Lydia que acabavam de chegar. Stiles o observou partir e resmungou. "Aquela cobra estúpida está completamente cega de amor. Será que ele não tem nem um pouco de medo de que descubram o que ele é e arranquem a pele daquele traseiro escamoso?" Scott deu uma risadinha. "Vamos para a aula e não se preocupe muito com ele. Ele é muito forte e sabe se virar." Stiles ergueu uma sobrancelha. "Ele é tão forte quanto o Derek?" Scott balançou a cabeça. "Não, ele é mais forte que o Derek, muito mais forte, na verdade. Honestamente, acho que o Jacob pode ser tão forte quanto o Alpha. Às vezes, sinto uma intensa sensação de perigo vinda dele, até mais do que vinda do Alpha." Stiles piscou. "Mas como você sabe com certeza que Jacob é mais forte que Derek?" "Lembra quando ele me treinou?" disse Scott. "Não importa o que eu fizesse, eu não conseguia acertar um único golpe. Jacob estava brincando comigo, e ele nem se transformou. Agora compare isso com o Derek. Quando lutei com ele, ele usou toda a sua força, mas não era muito mais forte do que eu. Acho que agora que estou mais familiarizado com meus poderes, posso empatar com ele ou até mesmo vencê-lo." Stiles soltou um assobio baixo. "Eu nunca imaginei que Jacob fosse tão forte. Quando você convive com ele todos os dias, é fácil esquecer o quão perigoso ele realmente é. Aliás, que tipo de metamorfo você acha que ele é?" Scott deu de ombros. "Não sei, mas seja lá o que ele for, é muito perigoso. Ainda bem que ele é nosso amigo. Assim não precisamos nos preocupar com ele. Ele é um cara legal e podemos confiar nele." Stiles assentiu. "Acho que ele também é um cara legal. Só que às vezes ele é um pouco convencido demais. Mas você tem razão, meu instinto me diz que podemos confiar nele, e eu tenho um faro muito apurado para distinguir pessoas boas de más." Depois da aula, Jacob encontrou Allison e Lydia no portão da frente. Lydia parecia abatida e suspirou. "Infelizmente não posso ficar com vocês hoje. Preciso ir direto para casa." Allison sorriu. "Que pena." Lydia revirou os olhos. "É claro, esse seu sorriso enorme está transbordando de compaixão."
Jacob aproximou-se de Lydia e, para surpresa dela e de Allison, deu-lhe um abraço apertado. Ele disse gentilmente: consigo sentir sua tristeza e seu medo, então, seja o que for que esteja acontecendo com você, pode me contar. Talvez eu não consiga resolver o problema, mas pelo menos vou te ouvir e estar aqui para você. Lydia ficou atônita por um momento, depois sorriu suavemente e o abraçou de volta. Obrigada, e aceitarei sua oferta. Jacob a soltou e Lydia lhe deu um beijo na bochecha antes de dizer: até amanhã. E Allison, é melhor você se comportar quando eu não estiver por perto. Allison revirou os olhos e mostrou o dedo do meio para ela. Lydia riu e foi até seu carro. Assim que ela saiu, Allison se virou e lançou um olhar furioso para Jacob. Ele suspirou e a puxou para um abraço também. Você está satisfeita agora? Allison bufou, mas retribuiu o abraço sem dizer uma palavra. Quando se separaram, Jacob disse: acho que algo está acontecendo na casa da Lydia. Sim, concordou Allison. Ela não estava como de costume hoje. O que você acha que é? Jacob fez uma pausa. Não sei ao certo, mas se eu tivesse que chutar, talvez os pais dela estejam se divorciando ou algo assim. Allison disse baixinho. Se for esse o caso, não consigo imaginar como ela está se sentindo. Jacob assentiu com a cabeça. Certo, vamos parar de falar sobre isso. Quando ela estiver pronta para conversar conosco, nós a ouviremos e a apoiaremos. Por enquanto, qual é o plano para hoje? Allison sorriu. Eu já disse para minha mãe que não vou voltar para casa depois da escola, então, que tal irmos para sua casa? Faz tempo que não jogo videogame. Jacob sorriu. Para mim parece perfeito. Enquanto caminhavam em direção à motocicleta dele, Allison percebeu e sorriu. Ah, você trouxe sua moto? Posso dirigir? Jacob ergueu uma sobrancelha. Você ao menos sabe andar de bicicleta? Eu sei andar de bicicleta. Não são a mesma coisa, disse ela inocentemente. Jacob imediatamente colocou um dedo sobre os lábios dela. Ela pode te ouvir. Allison afastou a mão dele com um tapa, confusa. Ela? Você está falando da sua bicicleta idiota? Jacob aproximou-se da bicicleta, acariciando suavemente o banco. Está tudo bem, querida. A Allison não fez por mal. Você não é boba, você é linda. Ela é que é boba, e não se preocupe. Eu jamais deixaria ela dirigir com você. Allison fez beicinho. Ei, eu consigo te ouvir. Jacob se virou, sorrindo enquanto cutucava a bochecha dela. Tá bom, para de fazer beicinho. Vamos, eu te ensino a andar a cavalo quando chegarmos em casa. Os olhos dela brilharam. Sério? Você é o melhor. Então ela beijou a bochecha dele. Jacob sorriu, subiu na bicicleta e entregou o capacete para ela. Vamos lá. Allison colocou o capacete e subiu atrás dele, envolvendo-o firmemente pela cintura. Com o motor roncando, os dois partiram em alta velocidade em direção à mansão de Jacob. Capítulo 24. Quando Jacob e Allison chegaram à mansão dele, ela imediatamente pediu que ele a ensinasse a andar de bicicleta. Jacob concordou e, para sua surpresa, ela aprendeu rapidamente. Assim que pegou o jeito, Allison sorriu radiante. Posso dar uma volta pela cidade, por favor? Jacob deu uma risadinha. Tudo bem, mas você precisa ter cuidado e eu vou com você. Fechado, disse ela animada. Ela subiu na bicicleta e Jacob ficou atrás dela, entregando-lhe o capacete. Você usa isso. Allison disse. Você não tem outro? Não. Então você o veste. Jacob balançou a cabeça. Ou você usa ou não dirige. Allison sorriu e cedeu. Tudo bem. Ela colocou o capacete e saiu dirigindo em direção à cidade com Jacob agarrado atrás dela. Depois de cerca de 1 hora passeando, eles começaram a voltar para a mansão. Em uma estrada deserta, Allison acelerou um pouco, aproveitando a liberdade. Jacob, aproveitando a oportunidade, fingiu pânico e a abraçou com força. Pego de surpresa, Allison corou e quase perdeu o controle da bicicleta. Jacob aproveitou-se disso novamente e, desta vez, levou as mãos até o peito dela, gritando dramaticamente: socorro! Vou morrer! Allison deu um suspiro de espanto, freou bruscamente e virou-se para ele e disse: se você não tirar as mãos daí, vai morrer, seu pervertido. Jacob deu uma risadinha sem graça. Ops! Nem percebi que minhas mãos estavam aí. Ok, vamos voltar para casa. Você ainda não se removeu. Ah, desculpe por isso. Ele rapidamente tirou as mãos do peito dela e a abraçou pela cintura com força. Allison corou, mas não disse nada. Ela dirigiu o resto do caminho em silêncio. De volta à mansão, os dois foram para a cozinha. Jacob pegou 2 lagostas grandes, que havia recebido como recompensa do sistema naquela manhã. O que você acha de lagosta? Perguntou ele. Os olhos de Allison brilharam. Adorei. Mas, você sabe como cozinhar isso? Jacob deu de ombros. Não faço ideia. Talvez a gente grelhe? De jeito nenhum, disse Allison. Deixa que eu cozinho. Apesar de não ser uma boa cozinheira, às vezes ajudo minha mãe na cozinha. Ela vestiu um avental que encontrou na cozinha e perguntou: você tem manteiga e alho? Jacob assentiu com a cabeça e foi buscar os ingredientes. Os dois cozinharam juntos, rindo e flertando entre uma etapa e outra. Quando as lagostas ficaram prontas, Allison provou uma e suspirou aliviada. Ufa, está ótima. Eu estava com medo de estragar essas lagostas lindas. Ela cortou um pedaço e o ergueu. Aqui, experimente. Jacob deu uma mordida. Está muito bom. Você tem molho no rosto, disse Allison, apontando para a bochecha dele. Jacob limpou a tela. Consegui? Não, deixe-me ajudar. Ela se inclinou, limpou com o polegar e não recuou. Em vez disso, aproximou-se ainda mais, fitando-o. Lentamente, ela se inclinou para beijá-lo. Jacob congelou, e pouco antes de seus lábios se tocarem, ele recuou. Allison se afastou com as bochechas coradas de vergonha, e depois de frustração.
Covarde. Jacob piscou. Droga. O que eu faço agora? Alison cruzou os braços com a voz áspera. Eu gosto de você, e sei que você também gosta de mim. Então por que você está com medo? Por que você simplesmente não me pede em namoro como um homem faria? E mesmo quando eu tomei a iniciativa, você recuou. Covarde. Jacob suspirou e pensou. Isto é problemático. Alison tirou o avental e deu uma pancada nele. Diga alguma coisa. Quando Jacob permaneceu em silêncio, apenas olhando para ela, a expressão dela mudou. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela se virava. Estou indo embora. Mas antes que ela pudesse dar um passo, Jacob estendeu a mão e a abraçou por trás. Me dê alguns dias, tá bom? Tem coisas que você precisa saber sobre mim antes de começarmos um relacionamento. Alison enrijeceu. Isso tem a ver com Lida? Mais ou menos. Então me diga, quem você realmente quer? Perguntou ela com a voz trêmula. É ela? Eu? Ou, você está pensando seriamente em namorar nós duas? Jacob suspirou. Você quer a verdade ou a mentira? Alison se desvencilhou do abraço e se virou para encará-lo. A verdade. Jacob olhou-a nos olhos. Quero namorar vocês duas. Alison zombou e virou as costas. Então você está sonhando. Estou indo embora. Espere, Alison, por favor. Só me escute. Ela parou, encarando-o com raiva. Estou ouvindo. Fale. Jacob hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. Como posso explicar isso? Querer estar com você e com Lydia não está totalmente sob meu controle. Alison deu uma risada amarga. Essa é a melhor desculpa que você tem? Estou falando sério, disse Jacob. Você não reparou como as garotas da escola agem perto de mim? Até você e a Lydia. Vocês duas sentiram uma atração estranha por mim na primeira vez que me viram, não é? Não sei do que você está falando. Por favor, Alison. Seja honesta. Ela cruzou os braços, mas suspirou. Tudo bem. Eu me senti atraída por você desde o primeiro momento em que nos encontramos. E quanto mais tempo eu passava com você, pior ficava, eu não conseguia parar de pensar em você. Lydia disse que sentia o mesmo. Você fez alguma coisa com a gente? Não, disse Jacob firmemente. Eu não fiz nada. É como se fosse parte de quem eu sou. Uma espécie de habilidade mágica que não consigo controlar. Mas não é controle da mente. Não tira o livre-arbítrio. Mágica? Alison ergueu uma sobrancelha. Você está brincando comigo? E o que essa habilidade supostamente faz? Supostamente isso me tornará charmoso e atraente para as mulheres. Então, hipoteticamente, se sua habilidade for real, você está dizendo que pode controlar a mim e a Lydia com ela? Não. Como eu disse, não é controle mental. É apenas charme. Não sei exatamente como funciona, mas é como quando você vê e sente o cheiro de algo muito delicioso, você se sente muito atraído e quer comer, mas também pode optar por ignorar. Alison lançou-lhe um olhar cético. Jacob deu um sorriso travesso. Alison, tire a roupa. Ela imediatamente lhe deu um chute na canela. Não, eu não vou tirar a roupa, seu pervertido. Jacob fez uma careta rindo. Viu? Eu não tenho nenhum controle sobre você. Alison revirou os olhos. É porque você acabou de inventar uma habilidade mágica para justificar namorar comigo e com a Lydia. Eu não inventei isso. Você se lembra do urso que estava me perseguindo naquela noite? É mesmo? Alison sorriu de canto. Também se sentiu atraído por você? E queria namorar com você? O quê? Não, que nojo. Então por que mencionar isso? Porque aquilo não era um urso, Alison. Sua expressão mudou novamente. Então, o que foi? Jacob respirou fundo. Como eu disse, me dê alguns dias para me preparar e contar a você e a Lydia o meu segredo, incluindo a verdade sobre aquela criatura que vocês pensaram ser um urso. Então ele caminhou até a bancada da cozinha, pegou uma faca e disse, e se vocês querem provas de que eu não sou normal, vejam só isso. Ele arregaçou a manga e pressionou a lâmina contra o braço. Alison entrou em pânico. Pare. O que você está fazendo? Você não precisa se machucar. Não se preocupe, disse Jacob calmamente. Esta faca não pode me ferir. Veja você mesmo. Ele pressionou a faca com mais força contra a pele. Deixou uma marca vermelha, mas não o cortou. Alison correu até ele, agarrou seu braço e examinou o local. Como isso é possível? Jacob respondeu. Minha pele é muito resistente. Armas comuns não conseguem perfurá-la. E não é só isso, veja só. Sem que ela percebesse, ele estendeu ligeiramente uma de suas garras e a pressionou contra o braço, fazendo um corte limpo. Alison engasgou ao ver a ferida cicatrizar diante de seus olhos quase instantaneamente. Ela cobriu a boca, atônita. O quê? O que está acontecendo? Sou um humano com poderes sobrenaturais, Alison disse Jacob gentilmente. E não sou o único. Existem outros como eu por aí. Mostrei isso a você para que acreditasse em mim. Mas por favor, me dê alguns dias antes de eu lhe contar tudo o que você quer saber sobre mim. E então lhe contarei tudo o que sei sobre o mundo sobrenatural. Alison assentiu lentamente. Tudo bem, mas não posso prometer que ficarei bem com você namorando comigo e com outras garotas ao mesmo tempo. Imagino que não seremos só eu e a Lydia, certo? Jacob deu um sorriso irônico. Não sei. O que eu sei é que sou possessivo por natureza. Então, mesmo que você não aceite ficar comigo, eu ainda vou te perseguir. E provavelmente matarei qualquer um que tentar namorar com você, porque eu gosto muito de você. Ele se aproximou com um brilho travesso nos olhos. E isso, é por você ter me chamado de covarde mais cedo. Antes que Alison pudesse reagir, Jacob se inclinou e a beijou. Um beijo profundo e lento. A princípio, ela congelou surpresa e insegura. Mas então retribuiu o beijo, seu corpo denunciando sua frustração. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Jacob sorriu. Foi ótimo. Vamos fazer de novo. Alison, corando violentamente, empurrou para trás. Não, você não tem permissão para me beijar de novo até me contar o seu segredo. E só se eu decidir namorar com você. Jacob deu uma risadinha. Tudo bem, mas você ainda não está bravo comigo, está? Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Por agora não.
Jacob a puxou para um abraço caloroso, sussurrando em seu ouvido. Que bom, não quero que você fique brava comigo. E só para você saber, contar meu segredo é uma questão de vida ou morte para mim. Mas quando vi você indo embora mais cedo, soube que precisava te contar. Porque eu gosto muito de você, Alison. E não consigo imaginar minha vida sem você. Alison o abraçou de volta em silêncio. Depois de um instante, ela sussurrou, certo, devemos comer agora. Estou morrendo de fome. Jacob a soltou e sorriu. Tudo bem. Eles arrumaram a mesa juntos e começaram a comer. Durante toda a refeição, Alison não parava de lançar olhares furtivos para ele. Finalmente Jacob disse, ok, pare de me olhar assim e diga logo o que está pensando. Alison disse, eu sei que você disse que me contaria tudo em alguns dias. Mas você não pode me contar algo sobre o sobrenatural agora? Jacob balançou a cabeça. Não, não posso fazer isso. Alison fez beicinho. Então me diga só uma coisa, que urso era aquele? Jacob hesitou e depois disse, está bem, mas só se você prometer não fazer mais perguntas. Eu prometo, disse ela ansiosamente. Aquilo não era um urso, disse Jacob. Era um homem. Alison piscou. Ei, isso só me deixa mais curiosa. Que tipo de homem se transforma nisso? O que ele é? Como ele ficou assim? Jacob franziu a testa. Não vou te contar mais nada. E mais uma coisa, prometa que não vai contar a ninguém sobre mim, nem sobre o fato de o urso ser um homem, nem mesmo para seus pais. Estou falando muito sério, Alison. Alison assentiu com a cabeça. Está bem, prometo. Não direi uma palavra. Os dois ficaram em silêncio por um momento, comendo mais algumas garfadas. Então Alison perguntou, a propósito, Jay, aquele homem-urso matou o motorista do ônibus? Jacob suspirou. É, mas eu ainda não sei porquê. Agora pare de fazer perguntas e volte a ser a Alison fofa e ingênua de sempre. E espere até eu contar tudo para você e para Lydia. Alison revirou os olhos. Tudo bem. Depois de terminarem de comer, eles limparam a cozinha juntos. Em seguida foram para a sala de jogos e jogaram até por volta das 22 horas. Alison checou o celular. Ops, está tarde. Preciso ir para casa. Jacob sorriu. Você poderia simplesmente passar a noite aqui. Alison bufou. Você é idiota? Minha mãe me mataria. Na verdade, eu ficaria bem. Você, por outro lado, meu pai provavelmente atiraria em você. Jacob a abraçou e sussurrou. Se você dormir comigo, não me importo de levar alguns tiros do seu pai. Afinal, eu sobreviverei mesmo se ele atirar em mim. Alison riu e o empurrou para trás. Continue sonhando, seu pervertido. E aliás, vamos levar sua bicicleta, e eu vou dirigir. Depois disso, os dois saíram da mansão de bicicleta. Alison dirigia enquanto Jacob a abraçava sem pudor novamente, e até começou a apalpá-la durante o trajeto. Para sua surpresa, Alison não se importou. Capítulo 25. Quando Alison e Jacob chegaram à casa dos Argenter-Gengea, viram Chris, Victoria e Kate prestes a entrar. Parecia que tinham acabado de voltar de algum lugar. Alison levou a bicicleta para a entrada da garagem e parou em frente à casa, tirando o capacete. Jacob, ainda agarrado à sua cintura, não demonstrava a intenção de soltá-la. A expressão de Chris escureceu ao ver sua filha andando de moto, abraçada com força por um garoto de quem ele claramente não gostava. Ele caminhou até lá com irritação estampada no rosto. Alison, por que você está andando de bicicleta? É perigoso, ele retrucou. Então se virou para Jacob. E você, moleque idiota, não vai soltar ainda? Jacob sorriu, completamente despreocupado. Ah, já chegamos. Foi uma viagem curta. Chris agarrou Jacob pela gola e o puxou para longe de Alison. Espere, senhor Argenter-Gengea, o senhor vai machucar meu bebê. Chris lançou um olhar furioso. Não vou machucar minha filha. E se você não quer que eu atire em você, pare de chamá-la assim. Alison revirou os olhos, sabendo que Jacob não estava falando dela, mas sim da sua bicicleta. Relaxa, pai. Ele não está falando de mim. Ele está falando daquela bicicleta idiota dele. Sabe de uma coisa? Pode atirar nele. Chris chegou a estender a mão para pegar sua arma. Os olhos de Jacob se arregalaram, lembrando-se de repente de como Chris destruiu o carro de Derek na série. Pensando que ele poderia atirar em sua moto, disse rapidamente, espere. Se você vai atirar em mim, pelo menos me deixe descer da moto primeiro. Ele se afastou rapidamente e passou por Chris com um sorriso, acenando com a cabeça na direção de Victoria. Boa noite, senhora Argenter-Gengea. Então seu olhar se voltou para Kate. Ora, linda. Alison não me disse que tinha uma irmã. Alison, lembrando-se do charme de Jacob, correu imediatamente para lá, colocando-se entre Jacob e Kate. Ela não é minha irmã, é minha tia. E fique longe dela, seu pervertido. Jacob bufou. Nossa, você está mesmo protegendo ela de mim? Eu só estava dizendo olá, não a convidando para sair. Chris agarrou Jacob pela gola novamente. Seu moleque, por que você deixou minha filha andar de moto? E ela estava dirigindo. Ela insistiu, disse Jacob inocentemente. Além disso, ela está bem. Alison assentiu com a cabeça. Pai, deixa ele ir. Fui eu que quis andar de bicicleta. Não é culpa dele. Chris lançou um olhar furioso. Você é uma má influência. Fique longe da minha filha, ou eu atiro em você. Jacob deu um sorriso irônico. Então vá em frente e atire em mim. Chris realmente sacou a arma. Você acha que estou brincando? Jacob se desvencilhou do aperto e deu um passo para trás. Sim, a menos que você seja um psicopata maluco. Aí eu acho que estou em perigo. Ele se virou para Alison. Seu pai é um psicopata maluco? Ela sorriu. Não, ele não é. Jacob deu de ombros. Então não há nada com que se preocupar. Kate deu uma risadinha, erguendo uma sobrancelha.
Você é engraçado, garoto. Chris, pare de assustá-lo. Mas devo dizer, ele não parece nem um pouco assustado. Nesse instante, Jacob sentiu algo e ignorou Kate, olhando em vez disso para a linha de árvores não muito longe da casa dos Argentergengia, onde viu dois olhos vermelhos brilhantes encarando-os, ou melhor, encarando Kate. Os pensamentos de Jacob corriam a mil, droga. Peter, ele está louco? Por que ele está aqui? Não posso me expor aos Argens ainda. O que devo fazer? Kate estalou os dedos. Ei, garoto, estou falando com você. Por que está me ignorando? Jacob piscou, respondendo bruscamente. Desculpe, não ouvi direito, mas acho que todos precisamos entrar. Agora, Vitória seguiu o olhar dele em direção à floresta. Por que você entrou, garoto? O que você viu? Jacob se colocou na frente de Alison, protegendo-a levemente. É o mesmo urso daquela noite. A expressão de Vitória escureceu. Tem certeza? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, tenho certeza. Agora podemos entrar, por favor? Chris apertou os olhos em direção às árvores. Onde está? Não vejo nada. Jacob estava prestes a responder quando sua audição aguçada captou algo. Passos rápidos circulando a lateral da casa. Ele virou a cabeça bruscamente e viu Peter, completamente transformado em sua monstruosa forma de lobisomem, correndo a uma velocidade incrível em direção a Kate. Droga, murmurou Jacob. Sem hesitar, ele empurrou Alison para os braços de Chris e derrubou Kate e Vitória no chão, bem a tempo das garras de Peter passarem por onde elas estavam. O ataque errou o alvo, e Peter desapareceu na escuridão, mas não antes que todos vissem sua forma claramente e ouvissem seu rosnado gutural. Jacob levantou-se de um salto e ajudou Vitória e Kate a se levantarem. Vocês duas estão bem? Vitória assentiu com a cabeça. Sim, obrigada, garoto. De nada, disse Jacob. Agora podemos entrar, por favor? Mas assim que se virou para Chris e Alison, viu Peter novamente pairando por perto, com os olhos fixos neles, preparando-se para outro ataque. Cuidado! Está vindo de novo. Jacob passou por eles num instante, tirando algo de dentro do casaco. Seu spray de pimenta para ursos, retirado de sua dimensão de bolso. Quando Peter avançou, Jacob o atingiu em cheio no rosto com o spray. Mas desta vez, Peter ergueu o braço a tempo de proteger os olhos. Com o outro braço ele deu um tapa em Jacob, jogando para longe como se fosse um boneco de pano. Mesmo assim, o jato atingiu o nariz de Peter. Ele soltou um rugido furioso e dolorido e hesitou, balançando a cabeça em irritação. Jacob gemeu no chão, pensativo. Droga, o idiota do Peter realmente cobriu o rosto dessa vez. Mas embora eu não tenha acertado os olhos, acertei o nariz. Então, se o Chris atirar nele, ele vai embora, espero. Ele lançou um olhar rápido para Chris, apenas para vê-lo paralisado, encarando Peter. Sério? Ele não deveria ser um caçador? Atire nessa coisa maldita, velho, gritou Jacob. Está esperando ela se recuperar. Saindo do transe, Chris ergueu as armas e abriu fogo. As balas atingiram o corpo de Peter, fazendo-o uivar de dor. Peter se virou e recuou para a floresta, desaparecendo na noite. Alison correu para o lado de Jacob, ajoelhou-se ao lado dele e o examinou com olhos apreensivos. Jay, você está bem? Jacob gemeu dramaticamente. Acho que estou morrendo. Você pode me fazer um favor antes que eu morra? Alison piscou, então lembrou-se de que Jacob tem poderes sobrenaturais. Você não vai morrer, sua dramática. O que você quer? Me dá um beijo, querida, disse ele com um sorriso malicioso. Ela revirou os olhos. Pare de fingir, seu pervertido. Eu sei que você tem super. Antes que ela pudesse terminar, Jacob sentou-se rapidamente e pressionou os lábios contra os dela, silenciando-a. Quando se afastou, sussurrou. Você prometeu não dizer nada sobre isso. Alison corou e sussurrou de volta. Desculpe, eu esqueci. Jacob disse com um sorriso. Eu te perdoarei se você me beijar de novo. Nesse instante, ambos ouviram um alto aim. Jacob se virou e viu Chris olhando para ele com as duas armas apontadas em sua direção. Jacob imediatamente se escondeu atrás de Alison. Seu pai parece realmente zangado desta vez. Ele pode até atirar em mim. O que você está fazendo, pai? Abaixe as armas. Alison suspirou. Nesse instante, Vitória abriu a porta da frente e gritou. Todos vamos entrar. Jacob viu sua chance de escapar e correu em direção à porta. Sim, definitivamente devemos entrar. Não é seguro aqui fora. Ele entrou na frente como se sua vida dependesse disso. Kate o observou partir, balançando a cabeça em sinal de divertimento. Esse garoto é muito engraçado. Mas pelo menos ele não é um covarde. Ele salvou nossas vidas, então Chris, abaixe as armas e deixe-o em paz. Com relutância, Chris guardou suas armas. Todos entraram na casa e encontraram Jacob já relaxado no sofá da sala de estar, como se nada tivesse acontecido. Kate cruzou os braços e olhou para Jacob. Você já esteve aqui antes, garoto? Jacob recostou-se no sofá e respondeu casualmente. Sim, o senhor Argentergen já me convidou para tomar chá uma vez. Kate assentiu com a cabeça. Entendo. Bom, obrigada por me salvar lá fora. Mas agora, quero que você tire a roupa. Jacob piscou. Por quê? Porque eu disse, respondeu Kate simplesmente. E se eu disser não? Jacob ergueu uma sobrancelha. Então terei que usar violência. Eu também tenho uma arma. Jacob suspirou dramaticamente. Eu sempre soube que minha boa aparência me causaria problemas um dia. Mas como você é linda, não me importo. Só, o senhor Argentergen vai assistir? Isso deixaria as coisas meio estranhas. Podemos ir para outro cômodo? Antes que Chris, furioso, pudesse explodir, Alison interveio. Ei, ei, ei. O que está acontecendo aqui? Jacob apontou para Kate. Não olhe para mim. Sua tia quer me abusar porque sou bonito demais. Kate revirou os olhos. Não, não é isso que está acontecendo. Alison cruzou os braços. Então por que você está pedindo para ele tirar a roupa? Kate suspirou.
Quero ver se aquele urso, ou seja lá o que for, o feriu. Estou preocupada que possa estar carregando alguma coisa como raiva. O garoto está sendo um idiota. Jacob franziu a testa. Você podia simplesmente ter dito isso. Como eu ia saber? Você literalmente disse, tire a roupa. Seja mais clara da próxima vez. Ele olhou para Alison, que o encarava com raiva. O quê? Você parece desapontado, disse ela secamente. O quê? Não. Estou me sentindo aliviado. Sim, aliviado, respondeu Jacob rapidamente. Alison estreitou os olhos. É mesmo? Sim, sim. Jacob se levantou e disse, sabe de uma coisa? Acho que vou para casa agora. Vitória interrompeu, você não nos mostrou se está ferido. Jacob disse, estou bem. Chris acrescentou com firmeza, você não vai sair daqui até que a gente verifique. Precisamos ter certeza de que você está bem. Jacob gemeu, tudo bem. Sem dizer mais nada, começou a se despir completamente. Em segundos, estava totalmente nu diante deles. Seu corpo era esguio e atlético, sua postura confiante. E então, disse ele com um sorriso irônico. Satisfeita agora? Chris tossiu e desviou o olhar rapidamente, assim como Vitória. Kate, no entanto, deixou seu olhar demorar um segundo a mais antes de lançar um olhar para Alison, que estava paralisada, de olhos arregalados e corando violentamente. Parabéns, princesa, disse Kate com um sorriso irônico. Alison saiu do transe e gaguejou. Vê vista suas roupas, seu pervertido. Jacob sorriu. Mas ninguém sequer verificou se eu estava ferido. Olhem para eles, nem estão olhando para mim. Kate sorriu e olhou para a virilha dele. Tudo bem, pode se vestir. Você está claramente bem. Aliás, mais do que bem. Acho que vou começar a competir com a Alison. Alison gritou imediatamente, não, você não pode. Kate riu. Relaxa, eu só estava brincando. Jacob se vestiu novamente e se sacudiu. Bom, isso foi divertido. Alison, te vejo amanhã na escola. Boa noite a todos. Chris franziu a testa. Aonde você pensa que vai? Lar, respondeu Jacob. Chris balançou a cabeça. Não, você não vai. Não sabemos se aquela coisa ainda está lá fora. Você vai ficar aqui esta noite. Os olhos de Jacob brilharam. Posso ficar no quarto da Alison? Chris lançou um olhar fulminante. Não, quarto de hóspedes. Jacob desanimou. Nesse caso, prefiro ir para casa. Chris deu um passo à frente. Você não vai embora, garoto. Eu insisto. Jacob olhou para ele seriamente. Agradeço sua preocupação, Sr. Argentergengia. De verdade. Mas preciso ir. E não se preocupe, eu sei me cuidar. Sempre soube. Então Jacob olhou para Kate e disse, não sei porquê, mas tenho a sensação de que o urso, ou o que quer que fosse, estava aqui por sua causa. Durante todo o tempo em que estava atacando, seus olhos estavam fixos em você. Você matou os filhotes dele ou algo assim? Kate ficou visivelmente tensa por uma fração de segundo antes de disfarçar com um resmungo. Você pensa demais, garoto. Aquilo era só uma besta irracional. Jacob deu de ombros. Se você diz. Ele se virou e saiu da sala de estar, com Alison logo atrás. Do lado de fora da casa, Alison olhou para ele e disse, você deveria passar a noite aqui, Jay. É mais seguro assim. Jacob afastou delicadamente o cabelo dela atrás da orelha e deu-lhe um sorriso terno. Vai ficar tudo bem. Então ele se inclinou e sussurrou. Eu tenho superpoderes, lembra? Ele beijou a bochecha dela e estava prestes a se virar para ir embora, mas Alison segurou seu braço. Quando ele se virou, ela o puxou para um beijo profundo, um beijo que ele retribuiu com prazer. Depois que se separaram, Jacob piscou. Por que fez isso? Alison deu um sorriso irônico. Por me salvar. Não se acostume com isso. Jacob sorriu. Ah, é? Então acho que você me deve mais 3. Eu salvei seus pais e a Kate também. Alison revirou os olhos, deu-lhe um leve chute na perna e disse com um sorriso. Vá embora, seu pervertido. Jacob fez uma careta de brincadeira. Ai, isso doeu. Sério, Alison, você precisa parar com os chutes. Alison mostrou a língua para ele. Ele balançou a cabeça, dando uma risadinha, e subiu na bicicleta. Depois de colocar o capacete, disse, certo, volte para dentro. Não é seguro aqui fora. Tchau, disse Alison, voltando para dentro de casa e fechando a porta atrás de si. Jacob olhou pela janela da frente e viu Vitória, Kate e um Chris com cara de poucos amigos encarando-o. Ele sorriu, acenou alegremente para eles, abaixou a viseira do capacete e partiu noite adentro rumo à casa. Enquanto isso, em algum lugar no interior da reserva de Beacon Hills, Peter, agora de volta à sua forma humana, caminhou pela floresta em direção ao hospital. Seu corpo já estava completamente curado. Embora tivesse sido baleado, as balas não causaram danos graves e o efeito do spray de pimenta já havia passado. Droga, pensou ele, amargamente. E por que aquele garoto detestável estava lá? Eu estava tão perto de agarrar Kate e finalmente descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Ele cerrou os punhos. E por que tenho a sensação de que aquele garoto ficou mais forte? Juro que por um segundo, senti que ele representava um perigo real. Peter expirou lentamente, acalmando-se. Bem, agora está feito. Já que ataquei os Argents, eles ficarão mais cautelosos daqui para frente. Devo me concentrar em fortalecer meu bando. Talvez seja a hora de fazer uma visita a Derek. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Depois que Jacob saiu, Alison voltou para a sala de estar e olhou para seus pais e sua tia. Ela sentou-se, absorta em pensamentos. Mamãe, papai e Kate provavelmente sabem o que era aquele homem-urso de verdade. Eles têm se comportado de forma estranha ultimamente. E esta manhã, Kate disse que o carro dela só precisou de uma recarga ontem, mas o vidro estava quebrado. Tem algo errado. Deixa eu perguntar e ver como eles reagem. Ela se pronunciou. Papai, o que era aquela coisa que nos atacou? Chris olhou para ela e disse calmamente, não se preocupe, querida. Era só um urso. Alison franziu a testa. Aquilo definitivamente não era um urso, pai. Todos nós vimos.
Vitória interrompeu. Era só um urso, Alison. Talvez um doente ou algo assim. Agora vá para o seu quarto e faça a sua lição de casa. Sem mas interrompeu Vitória. E de agora em diante nada de sair à noite. É muito perigoso. Isso não é justo. Sem discussão. Vá embora. Alison suspirou e foi para o quarto, pensativa. Eles definitivamente sabem de alguma coisa. Só não estão me contando. Vou ver se consigo arrancar alguma informação do Jay amanhã. Assim que ela subiu as escadas, Chris se virou para Kate. O que está acontecendo, Kate? Por que o Alpha está te perseguindo? Kate sentou-se no sofá e deu de ombros. Porque eu sou uma Argentergêngea. Chris estreitou os olhos. Não, isso parece pessoal. Ele te atacou ontem, e como aquele garoto espertinho disse, quando o Alpha nos atacou hoje à noite, os olhos dele estavam fixos apenas em você. Kate recostou-se. Não sei o que te dizer. Talvez eu tenha caçado alguém da matilha dele no passado ou algo assim. Eu realmente não sei. Chris assentiu lentamente. De qualquer forma, precisamos ter mais cuidado. E temos que proteger Alison. Kate disse com firmeza. Acho que você deveria contar a verdade para ela. E já está na hora de começar a treiná-la para ser uma caçadora. Não, disse Chris bruscamente. E nem pense em dizer nada para ela. Quero que ela tenha uma vida normal pelo maior tempo possível. Você não está protegendo ela, Chris. Você está atrapalhando o progresso dela. Chris lançou um olhar furioso. Deixa a Alison fora disso. O que precisamos fazer é encontrar o Beta. Tenho quase certeza de que ele é um adolescente. Atirei nele na floresta há alguns dias, mas ele foi resgatado por outro lobisomem. Vitória perguntou. Resgatado por outro Beta? Não tenho certeza, respondeu Chris. Podia ter sido um Beta ou um Alpha. Não conseguimos ver direito. Ele era muito rápido. Kate cruzou os braços. A propósito, você já testou aquele garoto, Jacob? Ele pode ser o Beta. Chris balançou a cabeça. Infelizmente não. Já o testamos. Ele não é um lobisomem. Kate deu um sorriso irônico. Bem, ele é corajoso. Poderia ser um ótimo caçador. Então ela acrescentou. Lembrei agora, atirei no Beta com uma bala de acônito ontem à noite. Talvez seja por isso que o Alpha nos atacou hoje à noite. Chris assentiu com a cabeça. Talvez. Se o Beta dele morrer, ele provavelmente tentará criar mais. Adolescentes são os melhores candidatos, então precisamos ficar de olho na escola de Beacon Hills. Entretanto, Jacob chegou à sua mansão e encontrou Stiles, Scott e um Derek moribundo à sua espera no portão de ferro. Ele estacionou a bicicleta e ergueu uma sobrancelha. E aí, pessoal? Stiles cruzou os braços. Onde vocês estavam? Estamos esperando aqui há mais de uma hora. Eu estava na casa da Alison, disse Jacob casualmente. Você não podia simplesmente ter me ligado? Sim, várias vezes, respondeu Scott. Você não respondeu. Jacob deu umas batidinhas nos bolsos. Parece que esqueci meu celular. Enfim, o que está acontecendo? Stiles apontou para Derek. Ele está morrendo. Eu consigo sentir o cheiro, disse Jacob calmamente. O que eu quero saber é por que ele está morrendo. E por que o trouxeram para cá? Stiles explicou. Ele é o lobisomem que levou um tiro da tia maluca da sua namorada. Ele veio até nós em busca de ajuda, e você é o único que conhecemos que talvez possa ajudá-lo. Jacob assentiu com a cabeça. Certo. Vamos entrar primeiro e ver o que posso fazer. Depois de entrarem na mansão, Stiles e Scott ajudaram Derek a se sentar no sofá da sala de estar. Jacob cruzou os braços e olhou para Derek. Como posso te ajudar? Derek sibilou de dor e disse. Fui atingido por acônito azul nórdico. Você tem algum? Jacob balançou a cabeça. Infelizmente não. Derek falou com dificuldade. Então volte para a casa dos Argentergêngea e traga-me a bala com que Kate atirou em mim. Jacob franziu a testa. Por que eu faria isso? Eu nem te conheço tão bem, e definitivamente não quero me expor aos Argentes ainda. Derek murmurou. Então, vir aqui foi uma perda de tempo. Jacob deu de ombros. Parece que sim. Stiles interveio, tentando mediar a situação. Ei, Jacob, você tem certeza de que não pode ajudá-lo? Jacob respondeu. Eu posso, mas esse cara está me dando ordens como se eu lhe devesse algo. Não é assim que se pede ajuda. Stiles acenou com a mão, em sinal de desdém. Não ligue para ele só é um pouco orgulhoso. Jacob deu uma risadinha. Eu também. Na verdade, sou muito orgulhoso. A ponto de se alguém ferir meu orgulho, eu poder perder o controle, tipo como os lobisomens enlouquecem durante a lua cheia. Stiles entrou em pânico imediatamente. Derek, se apresse e peça desculpas. Estou falando sério, se ele perder o controle, mesmo que você estivesse com toda a sua força e se juntasse ao Scott, duvido que vocês dois conseguiriam pará-lo. Derek olhou para Jacob por um longo momento e então disse, desculpe por ter sido grosseiro. Se você puder me ajudar, por favor, faça. Eu lhe devo uma. Stiles deu um tapinha no ombro de Jacob. Vamos lá, cara. Ele pediu desculpas. Não seja teimoso. Jacob suspirou. Tudo bem. Espere aqui. Ele subiu até seu quarto, enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou uma única semente dos deuses, sorrindo. Esta é uma das sementes dos deuses vencidas que peguei do sistema por fazer o check-in no quarto do Stiles. Vai curar o Derek, mas o efeito colateral é 10 minutos de gases incontroláveis. Já que ele foi grosseiro, posso dar a ele sem culpa. Jacob voltou para o andar de baixo. Vamos lá fora. Scott ergueu uma sobrancelha. Por quê? Jacob respondeu. Não sei o que vai acontecer quando ele tomar o remédio. Talvez algum líquido vaze do corpo dele ou algo assim. E não vou arriscar danificar meus móveis. Scott suspirou. Tudo bem. Stiles, me ajude a carregá-lo. Os dois ajudaram Derek a sair. Jacob entregou-lhe a semente dos deuses. Coma isto. Vai curá-lo, embora tenha alguns efeitos colaterais. Nada sério. Dura 10 minutos, no máximo. Derek assentiu com a cabeça. Contanto que eu me recupere, posso aguentar 10 minutos de dor. Dor? Quem falou em dor? Jacob sorriu para si mesmo.
Se eu contasse a ele sobre os efeitos colaterais, ele ainda comeria, ou preferiria morrer? Talvez ele simplesmente pedisse para ir ao banheiro antes de comer. Stiles percebeu o sorriso irônico de Jacob e pensou, Derek está ferrado. Aquela cobra idiota definitivamente não presta. Derek colocou a semente dos deuses na boca e a engoliu. Em segundos, o ferimento de bala em seu braço começou a fechar e as veias escuras que se espalhavam em direção ao ombro desapareceram rapidamente. Os olhos de Scott se arregalaram. Funcionou. Mas então, o estômago de Derek começou a roncar de forma ameaçadora. Ele agarrou a barriga. Espere. O que está acontecendo? Então começou. PHRRRRRTTT. Um pum alto e estrondoso ecoou pelo quintal. Depois outro. E outro. Jacob caiu na gargalhada sem conseguir se conter, e Stiles logo o acompanhou gargalhando alto. Até Scott, inicialmente preocupado, não conseguiu evitar e também riu. O rosto de Derek ficou vermelho de vergonha. Droga, você não me contou isso. Sem esperar por uma resposta de Jacob, que estava ocupado demais rindo, Derek disparou em direção à beira do terreno da mansão, tentando sair, ainda soltando gases incontrolavelmente. Mas no instante em que alcançou a beira, ele se chocou contra a barreira sobrenatural invisível e foi lançado para trás como um míssil. Ele continuava soltando gases enquanto voava pelo ar. Stiles se dobrou de tanto rir. Ah. Ele é como um foguete humano. Jacob estava agarrando a barriga, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Exatamente. Scott também estava rindo incontrolavelmente. Derek gemeu e ficou deitado no chão, ainda soltando gases, fingindo-se de morto. Após cerca de 10 longos e excruciantes minutos, os efeitos finalmente passaram. Derek levantou-se lentamente e caminhou furiosamente até Jacob, agarrando pela gola. Você não disse que esse era o efeito colateral. Jacob enxugou as lágrimas dos olhos, ainda rindo baixinho. Isso importa? Você está curado, e nós demos boas risadas com isso. Derek bufou e o soltou. Por que eu não podia ir embora? Disse Jacob casualmente. Eu ativo uma barreira ao redor da mansão toda vez que volto para casa. É por isso que você foi arremessado para fora. Mas se você estiver pronto para ir, eu a desativarei. Derek pigarreou e murmurou, então eu devo ir obrigado, por salvar minha vida. De nada, disse Jacob com um sorriso irônico. Derek lançou um último olhar fulminante para Stiles, que ainda tentava conter o riso, e acenou com a cabeça para Scott e Jacob antes de sair. Stiles imediatamente perdeu a compostura e caiu na gargalhada assim que Derek saiu. Jacob sorriu. Vamos entrar. Enquanto estavam sentados na sala de estar, Stiles olhou para ele e disse, você ativou a barreira de propósito, não foi? Jacob nem tentou negar. Sim, e valeu a pena. Ver o Derek voando pelos ares enquanto soltava puns foi hilário. Scott balançou a cabeça, ainda sorrindo. Onde você conseguiu esse comprimido que deu para ele? Jacob respondeu. De algum médico ou inventor maluco com poderes sobrenaturais, ou seja lá o que ele se intitule. Consegui o contato dele por meio de um amigo dos meus pais. As coisas que ele vende são absurdamente caras. Stiles sorriu. Você ainda tem mais desses comprimidos? Sim, eu sei, disse Jacob. Mas são remédios que salvam vidas. Não são para brincadeiras. Que pena. Stiles suspirou. Por acaso você não tem um que só faça as pessoas soltarem pum? Jacob balançou a cabeça. Não. Depois disso, Jacob contou a ele sobre o ataque do Alpha aos Argentergengia. Os três jantaram juntos, e Stiles e Scott acabaram passando a noite na mansão de Jacob. Capítulo 27. Na manhã seguinte, Scott e Stiles, que haviam passado a noite na mansão de Jacob, acordaram e foram até a cozinha, mas não encontraram Jacob lá. Stiles bocejou. Aquela cobra preguiçosa provavelmente ainda está dormindo. Vamos acordá-la. Scott balançou a cabeça. Que tal não? Não quero lidar com o mau humor dele tão cedo. Além disso, ainda é um pouco cedo para a escola. Que tal prepararmos o café da manhã para ele? Stiles piscou. Por quê? Scott deu de ombros. Porque desde que o conhecemos, nunca fizemos nada por ele, apenas pedimos sua ajuda. Então talvez preparar o café da manhã seja uma boa ideia. Stiles fez uma pausa por um segundo e então assentiu. Você tem razão. Mas você está cozinhando. Eu não faço a menor ideia de como cozinhar. Tudo bem, disse Scott. Mas você está ajudando. Juntos, eles começaram a preparar panquecas, ovos fritos e salsichas. Enquanto virava uma panqueca, Scott disse. O Jackson estava me olhando de um jeito estranho ontem. Stiles bufou. Talvez ele goste de você. Scott franziu a testa. Que nojo. E não, ele parecia saber de alguma coisa. Você viu como ele estava olhando para nós quando estávamos ajudando o Derek a entrar no seu carro? Stiles deu de ombros. A escola inteira estava nos olhando estranho. Não só o Jackson. Você está pensando demais. Talvez. Stiles deu uma risadinha. Falando em Derek, ontem foi hilário. Eu devia ter filmado ele. Scott riu. Vê-lo todo envergonhado e sem gases foi impagável. Mas se você tivesse filmado, ele poderia ter te matado. Você tem razão, disse Stiles com um sorriso. Eu devia ter pedido para o Jacob filmá-lo, assim o Derek não ia poder fazer nada. Scott balançou a cabeça. Falando em Jacob, você acha que ele tinha outro remédio melhor e deu aquele que causa gases para o Derek só por despeito? Stiles deu um sorriso irônico. Com certeza. Aquela cobra é muito mesquinha. Então definitivamente não devemos ficar do lado ruim dele. Não quero acabar como o Derek. Stiles disse, um remédio para peidar é até divertido, receio que ele tenha algo muito pior. Eles continuaram conversando e rindo enquanto cozinhavam. Quando a comida finalmente ficou pronta, Stiles bateu palmas. Muito bem, hora de acordar a cobra.
Ele pegou uma frigideira e uma concha e começou a batê-las uma contra a outra com força. Enquanto isso, Jacob estava em seu quarto tendo um sonho agradável com Lydia. Eles estavam prestes a se beijar quando ela franziu a testa e perguntou: "Que barulho é esse?" Jacob ignorou o barulho e disse: "Não se preocupe com isso, vamos continuar." Mas então o som de batidas veio da boca de Lydia e Jacob acordou. Lá embaixo, Scott fez uma careta. "Stiles, para. Isso está muito alto e irritante. E o Jacob vai te matar, com certeza." Stiles, ainda com um sorriso irônico no rosto, estava prestes a responder quando um rugido alto veio do andar de cima. "Stiles, eu vou te matar." Stiles empalideceu. "Droga, estou ferrado. Scott, te vejo na escola, ou talvez na próxima vida." Ele largou a panela e a concha e tentou fugir. Mas assim que saiu da cozinha, lá estava ele. Jacob ficou ali parado, com os olhos brilhando em dourado e uma expressão assassina. Stiles congelou. "Scott, me salve." Ele girou nos calcanhares para correr, mas Jacob o agarrou pela nuca. "Ninguém vai salvar sua pele, idiota", rosnou Jacob. "Hoje eu vou te matar. Você não só me acordou, como também arruinou meu sonho maravilhoso com Lydia." Com os braços de Jacob pressionados, Stiles exclamou: "Espera. Eu fiz o café da manhã para você." Jacob fez uma pausa e olhou para a mesa repleta de comida. "Você que fez tudo isso?" Stiles balançou a cabeça rapidamente. "Não, mas eu ajudei." "Então, você pode me perdoar, por favor?" Jacob suspirou e o deixou cair no chão. "Tudo bem. Já que você preparou o café da manhã para mim, vou deixar passar desta vez." Stiles caiu sentado e gemeu. "Você devia ser mais gentil comigo, eu sou delicado, sabia?" Ele esfregou a parte de trás do corpo. "Acho que você quebrou meu cóccix." Jacob se virou para ele com um sorriso malicioso e disse: "Então deixe-me resolver isso para você." Stiles pulou de pé. "Não, estou bem. Totalmente bem. Eu estava só brincando." Jacob balançou a cabeça com um sorriso e sentou-se à mesa, cumprimentando Scott. Então os três começaram a comer, com a maior parte da comida sendo devorada por Jacob enquanto Stiles reclamava, dizendo: "Deixe um pouco para nós, sua cobra glutona." Após um café da manhã caótico, porém divertido, os três saíram para a escola. Ao chegarem à escola, Jacob avistou Lydia e Allison esperando perto da entrada. Com um sorriso, ele se aproximou, passou um braço em volta de cada uma delas e beijou ambas na bochecha. "Bom dia, beldades", disse ele, piscando o olho. Lydia sorriu. "Bom dia, Jay." Allison, por outro lado, beliscou-lhe a lateral. "Pervertido." Jacob nem sequer pestanejou. Deixou-as ir e piscou para Allison, que revirou os olhos em resposta. Em seguida, seu olhar desviou-se para o decote ligeiramente exposto de Lydia. "São enormes", pensou ele com um sorriso irônico. Lydia percebeu que ele a estava encarando e deu um sorriso irônico. "Então, o que você e Allison fizeram ontem à noite?" Mas Jacob estava ocupado demais admirando os seios dela com um sorriso pervertido e nem a ouviu. Lydia acenou com a mão na frente do rosto dele. "Olá, estou falando com você." Jacob continuou olhando fixamente e disse: "Oh, o que você disse?" "Não ouvi." Lydia estufou ainda mais o peito e deu a Allison um sorriso orgulhoso. "Eu perguntei: o que você e a Allison fizeram ontem?" "A gente saía junto, jogava videogame e eu ensinei ela a andar de bicicleta", respondeu Jacob casualmente. Irritada e com ciúmes, Allison tirou o casaco, revelando uma blusa sem mangas que deixava parte do seu colo à mostra. Em seguida, deu um chute na canela de Jacob. "Quando alguém fala com você, você deve olhar nos olhos dessa pessoa", disse ela com firmeza. Jacob fez uma careta e olhou para ela. "Eu já disse para você parar de chutar." Seus olhos se voltaram para o peito dela. Ora. Menor que a da Lydia, mas cada uma tem seus méritos, pensou ele sem o menor pudor. Allison percebeu que ele estava olhando fixamente e deu a Lydia um sorriso presunçoso. Lydia estreitou os olhos. "Vadia." Allison bufou, mas antes que pudesse responder, Jacob a interrompeu. "Allison, vista seu casaco de novo. Você vai pegar um resfriado. E Lydia, talvez você também devesse se agasalhar um pouco." Lydia ergueu uma sobrancelha. "Alguém está com ciúmes?" Jacob assentiu com a cabeça. "Sim, eu deveria ser o único autorizado a ver seus peitões." "Os dois." "Escória", murmurou Lydia. "Pervertido", acrescentou Allison. Lydia deu um sorriso irônico novamente. "Você ainda não me contou o que realmente fez com a Allison ontem. E não minta, eu sinto que vocês dois fizeram alguma coisa pelas minhas costas." Allison, atrapalhada, deixou escapar. "Não fizemos nada." Lydia estreitou ainda mais os olhos. "Agora tenho ainda mais certeza de que você fez isso." Essa reação entregou tudo. Ela se virou para Jacob. "Diga-me a verdade ou não falarei com você por 2 dias." Jacob sorriu. Tudo bem. Eu não fiz nada. Foi a Allison. Ela me beijou à força quando a deixei em casa. Com língua e tudo." "Ei." Allison retrucou. "Foi você quem me beijou primeiro na sua casa." Os olhos de Lydia se arregalaram. "Então, você realmente o beijou?" Allison deu um sorriso irônico. "Cops, acho que sim." Lydia fez beicinho e lançou um olhar fulminante para Jacob. "Não me olhe assim." "Se você quiser, eu também posso te beijar", disse Jacob sem qualquer pudor. "Não, você não pode", respondeu Allison bruscamente. "Não até termos aquela conversa que você prometeu." Lydia ergueu uma sobrancelha. "Que conversa?" Allison a agarrou pelo braço. "Você pode perguntar a ele mais tarde. Vamos nos atrasar para a aula." Ela arrastou Lydia para longe, deixando Jacob parado ali com um sorriso torto. Depois que as garotas saíram, Stiles soltou um assobio baixo. "Uau, você é realmente bom com garotas." Jacob se virou para eles com um sorriso presunçoso. "Ah, vocês dois idiotas ainda estão aqui? Eu tinha me esquecido completamente de vocês." Ele passou um braço em volta dos ombros de ambos. "Querem saber meu segredo?" Stiles assentiu com entusiasmo. "Conta pra gente."
Por que você é tão popular entre as garotas? Jacob deu um sorriso irônico. Bem, o segredo é, vocês só precisam ser tão bonitos quanto eu. Ele piscou para os dois. Uma pena que vocês não sejam, então acho que estão condenados a morrer solteiros. Stiles e Scott gemeram e o empurraram para longe enquanto Jacob ria. Droga, disse Stiles. Pensei que você fosse nos contar algo útil, devia ter imaginado. Nesse instante, o treinador Finstock apareceu atrás de Stiles como um ninja. Stilinski, o que você ainda está fazendo aqui? Ele latiu. Ai. Stiles deu um pulo para trás. Treinador, você quase me matou do coração. O treinador sorriu. MC Cole, leve seu amigo idiota para a aula. Então ele se virou para Jacob. E quem é você? Aluno novo? Jacob ergueu uma sobrancelha. Estou aqui há 2 semanas. Já assisti até a sua aula de economia mais de uma vez. O treinador olhou para ele com os olhos semicerrados. Você já viu? Não tinha reparado. Então, sem aviso prévio, ele deu um passo à frente e começou a tocar nos braços e ombros de Jacob. Jacob deu um passo para trás. O que você pensa que está fazendo? Relaxa, só estou vendo se você tem o porte físico necessário para jogar lacrosse, disse o treinador, sério. Jacob disse, treinador, acho que isso é assédio sexual. E você ainda me disse para relaxar enquanto me assediava. Stiles, ligue para o seu pai, quero denunciar uma coisa. O treinador gemeu. Não seja um chorão. Jacob deu um suspiro teatral. Você ouviu isso, né? Ele acabou de me chamar de cadelinha. Stiles, liga para o xerife, agora mesmo. O treinador coçou a nuca visivelmente perturbado. Stilinski, MC Cole, me ajudem aqui, vocês dois me conhecem. Eu não estava tentando nada de estranho. Stiles deu um sorriso irônico. Jacob, embora isso seja hilário, você provavelmente deveria parar de assustar o homem. Se os boatos se espalharem, ele pode realmente perder o emprego. Jacob sorriu de volta. Tudo bem, tudo bem. Vejo vocês mais tarde. Então ele correu para a aula pensativo. Essa foi por pouco. Se eu não tivesse feito aquela brincadeira, o treinador poderia ter me convencido a jogar aquele jogo idiota. Assim que Jacob desapareceu na esquina, o treinador suspirou aliviado. Stiles deu um tapinha nas costas dele. Relaxa, treinador. O Jacob simplesmente odeia lacrosse. Por isso ele disse isso, para você não obrigá-lo a jogar. O treinador resmungou. Ele me deu um susto danado, mas acho que ele seria um bom jogador de lacrosse. Só preciso dar um jeito de convencê-lo a entrar para o time. Boa sorte com isso, disse Stiles com um sorriso, afastando-se com Scott enquanto ambos riam. O treinador ficou ali parado, absorto em pensamentos, planejando seu próximo passo para enganar Jacob e fazê-lo jogar lacrosse. Capítulo 28. Antes do horário do almoço, Alison e Jacob tinham a mesma aula, e ela sentou-se ao lado dele. Ela olhou para ele e perguntou, Jay, posso te perguntar uma coisa? Jacob assentiu com a cabeça. Claro. Você pode me dizer por que aquele homem urso atacou minha família ontem? Você disse que ele estava mirando na Kate. Você sabe por quê? Jacob suspirou. Ah, é sobre isso. Não tínhamos combinado que você me daria alguns dias antes de conversarmos sobre isso? Alison parecia frustrada. Sim, mas eu sei que meus pais e Kate sabem de alguma coisa, e eles não me contam. Então, por favor, você pode pelo menos me contar alguma coisa? Por favor? Jacob recostou-se na cadeira. Olha, se você está preocupado com sua família, não se preocupe. Aquele idiota não vai atacá-los de novo, pelo menos não por um tempo. Alison engasgou. Como não me preocupar se você diz que ele não vai atacá-los, mas apenas por um tempo? Sua família não é tão indefesa quanto você pensa, disse Jacob calmamente. Eles podem se proteger. Espere, eles são como você? Perguntou ela. Eles também têm poderes? Jacob balançou a cabeça. Não, eles são humanos normais. Mas eles têm armas. Agora pare de fazer perguntas. Eu conto tudo no sábado. Alison franziu a testa. Certo, mas só mais uma pergunta, por favor. Jacob deu uma risadinha. Estou ouvindo. Será que meus pais sabem o que aquele homem urso realmente é? Será que eles sabem algo sobre o sobrenatural? Sim, disse Jacob. Eles sabem. Então por que eles não me contaram? Eles provavelmente estão tentando te proteger, respondeu ele. O lado sobrenatural do mundo é muito cruel e sangrento, Alison. Não sou uma menininha assustada, disse ela com firmeza. Sei lidar com a verdade. Jacob olhou nos olhos dela. Depois que você sabe certas coisas, não tem como voltar a ter uma vida normal. Acho que seus pais só querem que você mantenha essa normalidade o máximo possível. Alison deu-lhe um pequeno sorriso. Mas você vai me contar, não é? Não tem medo de arruinar a minha vida? Jacob sorriu de volta. Não, tenho mais medo de ter uma vida sem você. Então preciso te contar o que sou e sobre o meu mundo, antes que alguém o faça e encha sua cabeça de mentiras sobre o sobrenatural e faça você me odiar. Alison pegou delicadamente na mão dele. Eu nunca vou te odiar. Jacob apertou a mão dela. Espero que sim. Depois da aula, Jacob, Alison e Lydia se encontraram em frente ao portão da escola. Alison disse, certo pessoal, vejo vocês amanhã. Minha mãe não me deixa sair à noite depois do que aconteceu ontem. Lydia deu um sorriso irônico. Tchau. Sentiremos sua falta. Alison bufou e abraçou Jacob. Ao se aproximar, sussurrou em seu ouvido. Não sei se estarei com você quando me contar seu segredo. Ainda não me decidi. Mas sei de uma coisa. Faça o que fizer, não ouse dormir com Lydia. Eu conheci você primeiro e nós dois somos virgens. Então, se eu decidir ficar com você, quero ser sua primeira mulher. Essa é a minha condição. Jacob sussurrou de volta. Tudo bem. Eu não vou transar com Lydia na sua frente.
Prometo. Alison beliscou-lhe a lateral em tom de brincadeira. É melhor que não faça isso, seu pervertido. Ela se soltou e nesse instante, Kate chegou de carro para buscá-la. Alison entrou no carro e acenou em despedida enquanto elas partiam. Assim que ela saiu, Lydia se virou para Jacob. Então, o que ela te disse? Ela me disse que vai sentir minha falta, disse Jacob casualmente. Então, você vai para casa ou vai passar o dia comigo? Lydia não perguntou mais nada sobre o que Alison disse e sorriu. Hoje sou toda sua. Jacob sorriu. Então, qual é o plano? Que tal alugarmos um filme e assistirmos na sua casa? Sugeriu ela. Parece bom. Ótimo. Então vamos lá, disse ela. Mas e os carros? Jacob olhou para o estacionamento. Bem, não podemos deixá-los aqui. Você dirige o seu, eu dirijo o meu. E a propósito, me mostre o caminho até a locadora de vídeos. Não faço ideia de onde seja. Lydia deu um sorriso irônico. Muito bem, então. Siga-me. Após dirigir por alguns minutos, Lydia chegou primeiro à locadora de vídeos. Ela entrou enquanto Jacob estacionava o carro e em seguida entrou também. Mas, no instante em que Jacob entrou na loja, sentiu cheiro de sangue. O pânico o invadiu, pensou que algo tivesse acontecido com Lydia. Correu pelos corredores procurando por ela e a encontrou sã e salva, cantarolando uma melodia enquanto escolhia um filme. Os pensamentos de Jacob corriam a mil, droga. Hoje é a noite em que Peter atacou o dono da locadora. Achei que não o encontraríamos. Claro, minha sorte é péssima. Consigo ouvi-lo, ele ainda está aqui. Ele rapidamente agarrou a mão de Lydia e sussurrou com urgência. Precisamos ir embora. Agora mesmo. Lydia piscou. O quê? Nós nem escolhemos o filme ainda. Esqueça o filme, disse Jacob, olhando para o fundo da loja. Precisamos ir. Agora. Por quê? O que está acontecendo? Eu te conto depois, disse Jacob, já a puxando em direção à saída. Jay, você está me assustando. Então Jacob ouviu passos e rosnados. Droga. Ele está vindo, murmurou Jacob. Lydia, alarmada, perguntou. Quem vem? Jay. Um rosnado baixo e ameaçador ecoou pela loja. Lydia ficou paralisada. O quê? O que foi isso? Jacob se colocou protetoramente à frente dela. Fique atrás de mim. Então Peter apareceu, completamente transformado em sua monstruosa forma de lobisomem, caminhando furtivamente em direção a eles de quatro. Seus olhos brilhantes os encararam com intenções predatórias. Lydia apertou a mão de Jacob com força, os olhos arregalados de medo. O que é aquilo? Não tenha medo, disse Jacob calmamente. Estou aqui. Ele se virou para Peter. Este não é lugar para briga. Você deveria ir embora. Peter se aproximou sorrateiramente e se ergueu sobre duas pernas, imponente sobre eles. Sua voz era baixa e rosnada. Vocês não são tão corajosos agora, seus merdinhas. Estão preocupados com a namoradinha de vocês? Lydia gritou. Ai. Ele falou. O monstro falou. Ela se agarrou a Jacob por trás, tremendo. A expressão de Jacob não mudou. Ele liberou sua aura de dragão e disse calmamente, não estou preocupado. E se você tentar machucá-la, eu juro, farei da minha vida a missão de encontrá-lo e acabar com a sua vida miserável. No instante em que Jacob liberou sua aura, Peter congelou. Ele podia senti-la perigo, algo bruto e avassalador, e sabia que lidar com Jacob seria muito difícil. Ele pensou consigo mesmo. Que tipo de metamorfo é esse garoto? Ele definitivamente está mais forte do que quando o encontrei pela primeira vez na floresta. Vendo Peter hesitar, Jacob deu um sorriso irônico. E mais uma coisa, seja qual for a sua rixa com Kate Argenter-Gengia, deixe Alison fora disso. Ela não sabe de nada. Se você tentar machucá-la, não vai ter que lidar apenas com a ira dos Argenter-Gengia, vai ter que lidar com a minha também. Peter rosnou. Você é arrogante. Jacob não hesitou. Tenho força suficiente para sustentar minha arrogância. Agora vá embora antes que a polícia apareça. A última coisa que precisamos é de uma festa de revelação sobrenatural. Peter estreitou os olhos. O que você é, garoto? Os olhos de Jacob brilharam em tons dourados enquanto ele sorria friamente. Algo muito perigoso e muito vingativo quando provocado. Lydia reuniu coragem e espiou por trás de Jacob para ver Pedro. Peter deu-lhe um sorriso horripilante, exibindo seu rosto de lobo, assustando-a a ponto de fazê-la se esconder novamente atrás de Jacob. Peter deu uma risadinha. Você tem razão, garoto. Agora não é hora nem lugar para briga. Até mais. Ele deu um passo para trás, então se virou de repente e atravessou a vitrine da locadora, desaparecendo na noite. Os olhos de Jacob voltaram ao normal e ele conteve sua aura. Ele se virou para Lydia e perguntou gentilmente, você está bem? Lydia gritou, não, eu não estou bem. O que era aquilo? Por que estava falando? E por que você estava falando com isso tão calmamente? Então ela o encarou. E o mais importante, por que ele te ouviu e não nos atacou? Parecia desconfiado de você. Jay, você também é um monstro? Jacob suspirou. Aquele era um homem com o poder de se transformar no monstro que você viu. E sim, eu também tenho poderes. Mas ele e eu não somos do mesmo tipo. Agora se acalme, por favor. Ainda tremendo, Lydia disse. Como vou me acalmar? Acabei de ver uma fera falante. Jacob deu um pequeno sorriso irônico. Deixe-me ajudá-lo a se acalmar. Ele se inclinou e a beijou, um beijo profundo e lento, até que ambos ficassem sem fôlego. Quando o beijo terminou, ele perguntou, melhor? Lydia o abraçou forte, buscando conforto. Sim, um pouco. Você vai me contar o que está acontecendo? Agora não. Contarei tudo para você e para Alison no sábado. Mas agora precisamos chamar a polícia. Há um cadáver aqui dentro. Lydia apertou-o com mais força. O quê? Cadáver? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, ele matou o dono da loja. Ele pegou o celular e ligou para Stiles. E aí, cara, beleza? Respondeu Stiles. Você está sozinho? Perguntou Jacob. Não, estou com meu pai, respondeu Stiles. Ótimo. Passe o telefone para ele. Por quê? Eu e Lydia encontramos um cadáver. Certo, espere um pouco.
Stiles entregou o telefone ao xerife Stilinski, e Jacob calmamente lhe passou os detalhes e o endereço. Após a ligação, ele olhou para Lydia, que ainda o abraçava como se sua vida dependesse disso. Vamos lá fora esperar a polícia. Não quero que você veja o corpo. E quando eles perguntarem o que você viu, diga que era algum tipo de animal fugindo da loja. Entendeu? Lydia assentiu em silêncio. Certo. Os dois saíram e esperaram até que o xerife Stiles chegassem. Após fazer algumas perguntas de rotina, o xerife Stilinski entrou na loja. Stiles olhou para Lydia, ainda agarrada a Jacob, e para o próprio Jacob. Ele claramente queria perguntar o que havia acontecido, mas hesitou. Jacob percebeu e disse claramente. Era o Alpha. Stiles arregalou os olhos e fez um gesto para que parassem de falar. Cara, ela ainda está aqui. Sussurrou apontando para Lydia. Jacob balançou a cabeça. Ela viu tudo, Stiles. Aquele alfa idiota veio até nós e falou comigo. É seguro conversar perto dela. Ela sabe mais do que você neste momento. Ela sabe mais do que eu, disse Stiles incrédulo. Jacob deu de ombros. Ela viu o alfa de perto, até o ouviu falar. Você nunca nem o viu. Você tem razão, admitiu Stiles. Então, o que o alfa disse? Jacob respondeu. Nada demais. Ele só tentou me assustar, depois disse que me veria por aí e foi embora. Nesse instante, Jacob olhou para o teto da loja e avistou duas figuras familiares. Você contou para o Scott? Perguntou ele. Stiles assentiu com a cabeça. Sim, ele deve chegar a qualquer momento. Jacob deu um sorriso irônico. Ele já está aqui. Olhe no telhado da loja. Stiles olhou para cima e viu Scott parado ao lado de Derek. Por que ele está com o homem-foguete? Perguntou Stiles. Jacob riu. Você sabe que o Derek consegue te ouvir, né? Stiles estremeceu. Droga, eu tinha me esquecido disso. Depois que Scott e Derek se juntaram a eles, Jacob explicou rapidamente o que havia acontecido. Quando terminou, disse, certo pessoal, preciso levar a Lida para casa. Aquele vira-lata idiota a assustou muito. Então ele entregou as chaves do carro para Scott e acrescentou, me faça um favor, leve meu carro para sua casa hoje à noite e traga-o de volta para a escola amanhã. Eu dirijo o carro da Lydia. Scott pegou as chaves e assentiu com a cabeça. Pode deixar. Jacob e Lydia entraram no carro dela. Assim que ele se acomodou no banco do motorista, perguntou, então devo te levar para casa? Lydia balançou a cabeça. Não, eu não quero ir para casa. Eu quero ir com você. Jacob ergueu uma sobrancelha. Você não acha que eu também sou um monstro? Você não tem medo de mim? Ela olhou para ele e balançou a cabeça novamente. Não, você não é um monstro. E eu não tenho medo de você. Na verdade, eu me sinto muito segura quando estou com você. Nem consigo explicar por quê, é simplesmente como me sinto. Jacob sorriu suavemente. Muito bem, então. Vamos comer alguma coisa primeiro e depois vamos para casa. Os dois dirigiram até uma lanchonete próxima, fizeram uma refeição rápida e depois seguiram para a mansão de Jacob. Capítulo 29. Quando Jacob e Lydia chegaram à mansão dele, decidiram assistir a um filme. Foram para a sala de estar e se acomodaram no sofá. Lydia se aconchegou ao lado de Jacob, abraçando-o enquanto assistiam a encontro explosivo Night and Day, estrelado por Tom Cruise e Cameron Diaz. Mas Lydia não parava de olhar para Jacob de vez em quando. Jacob pausou o filme e perguntou, o que é isso? Lydia hesitou, depois disse, aquela criatura falante que vimos na locadora. Era um lobisomem, não era? Jacob respondeu, o que te faz pensar isso? Já vi filmes de lobisomens suficientes, disse Lydia. Ele era a cara de um. Jacob assentiu com a cabeça. Você tem razão. Ele é um lobisomem. Lydia perguntou, Alison sabe de alguma coisa disso? Eu disse a ela que tenho poderes, disse Jacob. E eu disse a ela que o urso. Ela pensa que é um urso, na verdade era um homem. Mas ela não sabe que ele é um lobisomem. É bastante óbvio, disse Lydia, arqueando uma sobrancelha. Como ela não percebeu? Ela não o viu direito? Ela pensou nisso, mas acho que simplesmente não refletiu muito a respeito. Ou talvez a mente dela não se atreva a imaginar que lobisomens existam de verdade. Então Jacob acrescentou, aliás, não conte para ela ainda. Lydia deu um sorriso irônico. Tudo bem, mas eu quero ser a pessoa a contar a ela sobre o lobisomem no sábado. Jacob sorriu. Tudo bem. Lydia lançou-lhe um olhar brincalhão. E você, o que você é, exatamente? Jacob deu uma risadinha. Eu te conto no sábado. Lydia fez beicinho. Vamos lá, só uma pequena dica? Jacob balançou a cabeça. Não. Ela estreitou os olhos para ele. Bem, você é bonito e um pouco pálido. Você é um vampiro? Jacob deu-lhe um sorriso malicioso. Você me pegou. Agora terei que me banquetear com seu sangue e transformá-la em uma delas. Ele se inclinou para frente, fingindo que ia morder o pescoço dela, mas acabou beijando-o. Lydia estremeceu, depois riu. Você quase me matou de susto. Jacob deu um sorriso irônico. Relaxa, eu não sou um vampiro. Vampiros também existem? Perguntou ela. Provavelmente, disse Jacob casualmente. Bem, espero que nunca encontremos um, murmurou ela. Muito bem, chega de papo sobrenatural, disse Jacob pegando o controle remoto. Vamos terminar o filme, eu até que gostei desse. Eles assistiram ao resto do filme em paz, e quando terminou, Jacob se espreguiçou e disse, esse foi um bom filme. Foi sim. Lydia concordou com um sorriso. Muito bem, já é tarde. Hora de dormir. Deixe-me mostrar-lhe o seu quarto. Depois de mostrar o quarto para Lydia, Jacob entregou a ela uma calça de moletom e uma camiseta para dormir e foi para o próprio quarto tomar banho. Após o banho, em vez de ficar no quarto, Lydia foi silenciosamente até o de Jacob e bateu na porta. Está aberto, gritou Jacob de dentro. Lydia entrou e parou ao vê-lo sem camisa, vestindo apenas calças de moletom. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Nossa, você está ótimo. Não tinha percebido o quanto você está em forma. Você disfarça bem com todas essas roupas largas. Jacob deu uma risadinha. Obrigado. E aí?
Precisa de alguma coisa? Não quero dormir sozinha esta noite, disse Lydia baixinho. Posso dormir com você? Jacob ergueu uma sobrancelha. Tudo bem, mas estamos apenas dormindo. Nada de brincadeiras. Lydia sorriu ao fechar a porta atrás de si e sentar-se na cama. Tudo bem, mas eu não me importaria se você quisesse fazer alguma coisa. Jacob disse, bem, eu adoraria fazer alguma coisa, acredite. Mas eu prometi a Alison que não faria. Então não podemos. A expressão de Lydia mudou. Então foi isso que ela sussurrou para você mais cedo. Sim, Jacob assentiu. E para ser justo, eu a conheci primeiro. Então, até descobrirmos o que está acontecendo entre nós três, não podemos transar. Lydia assentiu lentamente. Justo. Jacob deitou-se na cama e Lydia se aconchegou ao lado dele. Mas logo em seguida, com um sorriso travesso, ela deslizou para cima dele e disse, mas beijar ainda é permitido, não é? Jacob deu um sorriso irônico. Claro. Eles começaram a se beijar, suas mãos explorando uma a outra. Depois de um tempo, Jacob se afastou delicadamente e a virou de lado. Já chega. Se continuarmos, posso perder o controle. Lydia se virou e o abraçou com força. Não me importo. Bem, eu quero, disse Jacob com firmeza. Eu fiz uma promessa para Alison. Então pare de se comportar mal e vá dormir. Tudo bem. Lydia bufou. Boa noite. Jacob apagou as luzes. Boa noite. Mas não demorou muito para que Lydia voltasse a ser atrevida. Seus dedos percorrendo o peito dele, sua coxa roçando em sua virilha. Jacob cerrou os dentes pensativo. Droga, ela está mesmo testando meus limites. Rapidamente virou-se, abraçou-a por trás e murmurou, durma ou vou para outro quarto. Lydia deu uma risadinha. Está bem, não vá. Eu paro. Mas segundos depois, ela começou a esfregar a bunda nele novamente. Isto é uma tortura. Eu não devia ter prometido a Alison, pensou Jacob com um suspiro. Soltou-a e sentou-se. Chega. Estou indo embora. Lydia se virou imediatamente e agarrou o braço dele. Não, eu juro que vou parar desta vez. De verdade. Ele hesitou por um instante, depois deitou-se novamente. Lydia o abraçou mais uma vez, apoiando a cabeça em seu peito, e desta vez, ela permaneceu imóvel. Após alguns minutos de silêncio, Lydia sussurrou, Jay, você ainda está acordado? Sim, respondeu ele. E aí? Pode me contar sobre sua vida. Antes de se mudar para cá? Jacob suspirou. Não foi ruim. Antes de completar 8 anos, morei com meus pais. Eles eram incríveis. Me mimavam demais, me compravam tudo o que eu queria. Ele sorriu suavemente. Minha mãe era a verdadeira chefe da casa. Às vezes ela podia ser assustadora, principalmente quando o papai e eu fazíamos bagunça ou deixávamos de fazer as tarefas. Éramos muito felizes, até o acidente. A voz de Lydia suavizou. Você não precisa falar sobre isso. Jacob balançou a cabeça. Está tudo bem. Eu estava na escola naquele dia quando o diretor me tirou da sala. Ele me levou para o hospital. Meu pai já tinha falecido. Minha mãe ainda estava viva, mas por um fio. Consegui falar com ela. Ela estava chorando, pedindo desculpas, me pedindo para cuidar de mim mesmo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Ela morreu me abraçando. Os olhos de Lydia se encheram de lágrimas. Sinto muito. Eu não deveria ter perguntado. Jacob enxugou delicadamente as lágrimas dela e beijou sua testa. Não fique triste. Claro que sinto falta deles, todos os dias, de verdade. Mas a vida precisa continuar. Depois que eles morreram, tudo mudou. Num instante eu estava num lar amoroso com os melhores pais do mundo. No instante seguinte eu estava num orfanato. Lydia fungou. Era ruim no orfanato? Jacob balançou a cabeça. Na verdade, não. É que, quando cheguei lá, eu estava cheio de ódio e raiva. Estava com raiva do mundo. Não importava o quanto as cuidadoras tentassem me alcançar, eu não deixava. Mas, eventualmente, aquelas senhoras gentis conseguiram. Elas me ajudaram a me reencontrar, eu acho. Ele deu um leve sorriso. Embora eu tenha voltado a ser feliz, também me tornei um pouco problemático. Me meti em muitas brigas. Lydia sorriu. Pelo menos você ganhou? Jacob deu uma risadinha. Na maioria das vezes, sim. Mas também levei umas boas surras algumas vezes. Mas não se preocupe, eu sempre me vinguei. Enfim, a vida no orfanato não era ruim. Eu e as outras crianças éramos bem cuidados. Comecei a trabalhar nos verões quando tinha 11 anos para comprar coisas como jogos e outras coisas que o orfanato não podia fornecer. Essa era a minha vida, até eu herdar este lugar e me mudar para cá. Então ele lançou-lhe um olhar provocador. E você? Sempre foi uma megera? Lydia engasgou. Ei, isso foi desnecessário. Mas, não. Acredite ou não, eu costumava ser uma nerd completa. Aí decidi que preferia ser a valentona do que ser intimidada. Jacob perguntou, você pode me dizer o que está acontecendo em casa? Lydia suspirou. Meus pais estão passando por um divórcio complicado. Está ficando muito feio, eles estão se atacando mutuamente. Sinto muito por isso. Eu simplesmente não entendo, murmurou ela. Eles costumavam se amar. Por que não podem continuar assim e serem felizes juntos? Jacob suspirou. É assim que os relacionamentos funcionam, eu acho. Às vezes as pessoas encontram sua alma gêmea e ficam felizes juntas para sempre, mas às vezes as pessoas se apaixonam pela pessoa errada, e é melhor terminar as coisas logo antes que algo ruim aconteça. Mas aconteça o que acontecer, você precisa se lembrar, não é sua culpa. Os dois te amam, só não se amam mais. Lydia ficou em silêncio por um longo momento, depois disse suavemente, eu sei que você quer namorar comigo e com a Alison ao mesmo tempo. Na verdade, no começo eu não me importei, porque eu só estava interessada em você e queria me divertir. Mas quanto mais eu te conheço e quanto mais tempo passo com você, mais eu não consigo parar de pensar em você. Então me diga, Jacob, você vai me abandonar algum dia quando se cansar de mim? Jacob sorriu e afastou delicadamente os cabelos do rosto dela. Não, isso é impossível. Eu jamais te abandonaria, nem abandonaria a Alison. Lydia estreitou ligeiramente os olhos.
Por que você tem tanta certeza? Por causa do tipo de criatura que sou, disse ele. E que tipo é esse? Jacob sorriu. Do tipo muito possessivo. Se os vampiros são conhecidos por sugar sangue, então a minha espécie é conhecida por ser, bem, pervertidos com muitas esposas. Lydia ergueu uma sobrancelha. Muitas esposas? Quantas são muitas? Espere, você é um demônio? Como é que se chama mesmo? Ah, lembrei, chama-se Incubo. Jacob riu. Não, eu não sou um Incubo nem nenhum outro tipo de demônio. Quanto a quantas esposas, quem sabe? Mas posso te dizer que nem toda mulher está qualificada para ser minha mulher. Eu só me sinto atraído por mulheres especiais, e não pretendo me casar com todas as mulheres que vejo. Você vai entender tudo no sábado. Lydia sorriu maliciosamente e recomeçou a ser travessa, seus dedos deslizando pelo peito dele com uma lentidão deliberada. Dançaram sobre os contornos de seu abdômen antes de descerem, provocando a borda de seu cós da calça. Assim que ela chegou à parte inferior do estômago dele, Jacob segurou a mão dela e ergueu uma sobrancelha. Você quer dormir sozinha? Lydia gemeu. Você sequer é homem? Estou te dando uma oportunidade e você não a está aproveitando. Jacob deu-lhe umas palmadas leves. Sou mais do que um homem. E um dia você vai descobrir isso. Mas não esta noite. Agora durma. Lydia bufou. Tudo bem. Boa noite, eunuco. Jacob sorriu. Boa noite, vadia. Lydia revirou os olhos, mas um sorriso brincava em seus lábios enquanto ela se aconchegava no peito de Jacob, usando-o como travesseiro. Em instantes, suas respirações se sincronizaram e ambos adormeceram em um sono tranquilo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.